Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, ao vivo dos estúdios de Brasília. Mais um Frente a Frente, nesta quarta-feira tensa, que está aí se preparando, quando o Congresso se prepara para votar amanhã a proposta de emenda constitucional que amplia o Auxílio Brasil e cria também o Auxílio Caminhoneiro. Para discutir este assunto e outros temas, eu e Lara Monteiro de Barros, diretora da Rede Vida, recebemos hoje aqui o presidente do Progressistas, o deputado Cláudio Cajado, que é da Bahia. Deputado, muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Denise, prazer é meu, Laura, telespectadores, à disposição aí para batermos um papo extremamente prazeroso, porque eu sou fã de vocês. Que bom, Lara aqui hoje com a gente, né? Porque José Maria Trindade está com um problema de família e não pôde vir ao programa hoje, mas nós estamos aqui para levar ao nosso telespectador da Rede Vida a melhor informação, como sempre fazemos aqui, né, Lara? Muito boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, deputado. É um prazer estar aqui. Missão difícil estar aqui sentada na cadeira do Zé Maria, mas eu tenho certeza que eu vou fazer o meu melhor. Espero que tenham paciência comigo. Bom, hoje recebemos o deputado Cláudio Cajado, que é da Bahia, presidente do Partido Progressistas, foi vereador no interior da Bahia, na cidade de Dias d'Ávila, e está no 7º mandato de deputado federal, indo para o 8º, né, deputado? Agora, essa semana, como a Denise disse, é uma semana tensa aqui em Brasília, o recesso está chegando e também tem votação de PEC amanhã. Então, eu começo perguntando para o senhor o que o PP, o Partido Progressista, imagina para essa PEC. Qual é a próxima etapa aí? Bom, nós tivemos ontem a comissão especial que tinha que votar e ler o relatório, que acabou sendo o mesmo votado pelo Senado, sem alterações, para que pudéssemos ganhar tempo e aprovarmos de forma mais célere. A previsão é que, passado o prazo no dia de hoje, na quarta-feira, amanhã, na quinta, nós possamos votar em primeiro turno e, quiçá, segundo turno também. Para isso, o presidente Arthur Lira está convocando sessões para que os prazos regimentais sejam cumpridos. Há de se ressaltar que essa PEC é importante. Por quê? Porque ela abre um espaço no orçamento para que possamos combater as mazelas que estão ainda como consequência da pandemia da Covid-19 e também dos efeitos da guerra da Ucrânia com a Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia. E isso tem trazido transtornos enormes à população brasileira. Essa PEC tem por objetivo maior minorar, diminuir os efeitos maléficos que a guerra da Rússia contra a Ucrânia e os efeitos que ainda persistem da pandemia da Covid-19 estão impondo à população, com o aumento de preços, principalmente dos combustíveis, que tem ocasionado aí o aumento do frete, um pouco de inflação, e que o governo está tomando as medidas necessárias para combater todos esses efeitos, repito, da pandemia e da guerra. Se existe um momento pré-eleitoral para se tomar atitude, isso não fará com que o governo impeça de fazer o correto, que é o que o governo está fazendo com o apoio do Congresso Nacional. Agora, havia ali uma preocupação, especialmente da oposição, em relação à criação do estado de emergência por essa PEC. Eu queria que o senhor elencasse para nós aqui quais são os benefícios dessa PEC, também explicasse por que o estado de emergência, que é algo que deixa muita gente meio desconfiada com o que o governo pode fazer ao longo do processo eleitoral. Veja, vamos colocar a eleição de lado, porque se não tivesse a pandemia e os efeitos ainda, né, eu venho de um processo na Bahia em que nós tivemos os festejos juninos, Santo Antônio, São Pedro, São João, e inclusive ainda nesse final de semana, vários municípios estão fazendo festejos juninos de São Pedro. E isso trouxe aglomerações, como em diversos estados nordestinos, e essa aglomeração aumentou o número de casos de Covid. As pessoas não estão se dando conta que a Covid atual, diante da vacinação que foi feita nos últimos 2 anos, os efeitos é apenas de gripe, de tosse, né? E de um pouco de mal-estar.
mas é a Covid. Não está se testando 5 vezes mais, 4 vezes mais do que houve nos meses anteriores a esse mês de junho e, obviamente, agora de julho. O governo tem que atuar, e independente do processo eleitoral. Eu advogava, eu defendia que desde o ano passado nós votamos o orçamento de combate à pandemia, que foi o orçamento de guerra, com um artigo que permitia, no caso da continuidade da pandemia e seus efeitos, poder prorrogar o orçamento de guerra, extrapolando o teto de gastos para o combate à pandemia, que é o que está se fazendo agora. Eu penso que o governo avaliou e fez com que nós não mantivéssemos o estado de calamidade diante da pandemia. Agora, diante dos efeitos, o Senado adotou esse critério de manter o estado de calamidade, que é perfeito, estado de emergência. Nós ainda estamos sofrendo os efeitos da pandemia, acrescido com o da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, a lei permite, e é perfeitamente correto essa atuação, porque o que nós estamos propondo, tanto o governo e o parlamento ratificando com a votação de quórum qualificado, porque é uma proposta de emenda à Constituição, e passando na Câmara, como passou, indo para o Senado, passou, volta para a Câmara em caráter terminativo para poder ser aprovada, em sendo aprovada, a promulgação será feita com a maioria qualificada do Congresso Nacional, Câmara e Senado, que demonstra com responsabilidade que precisamos, de fato, minorar os efeitos do que a população brasileira está sofrendo diante da continuidade da pandemia e da guerra. Então, a questão que se coloca, por exemplo, é uma PEC kamikaze, é uma PEC da bondade, é uma PEC que vai dar respostas ao povo brasileiro que está sofrendo com o preço do combustível. Gente, não é aceitável. Um litro de diesel está R$ 8,00, em alguns estados até chegando a R$ 9,00. O governo federal cortou os impostos, votamos no parlamento uma lei que permite que os estados também o façam, os estados estão fazendo e o preço do combustível está diminuindo. Isso vai ao encontro do benefício da população. É uma atitude que o governo está tendo, juntamente com vários estados que estão também seguindo, que inclusive os Estados Unidos agora voltou à mesma lei. Ou seja, é uma medida que o governo... De baixar os impostos sobre os combustíveis, que essa já é o PLC 194, que foi votado já na Câmara e no Senado, e já é lei. Já é lei, e os estados estão implementando. Sim. Então, essas ações... É o PLC 18, aliás, a lei 194. Pronto, exatamente. E essas ações, elas têm como objetivo maior trazer um benefício à população que realmente está sofrendo e muito com o preço da alta dos combustíveis, com o preço da energia, com o preço dos alimentos, e que nós temos que combater, até porque a inflação prejudica os mais humildes, e o governo tem atuado. Agora, como é que vai ficar a questão, porque a PEC, me ajuda a recordar aqui, se eu estiver errado, o senhor me corrige, a PEC, ela cria o auxílio caminhoneiro, conforme a gente já disse aqui na abertura do programa, amplia o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais. Tem ainda o auxílio taxista, que foi incluído pelo Senado, que não estava na proposta ali original debatida com o governo inicialmente. E também dobra o auxílio gás, de 60 para 120 reais. Exatamente. Isso, e ainda tem lá o programa para beneficiar trazer o etanol, mais pessoas também. E o Alimenta Brasil. Que você amplia o orçamento. Que você, inclusive, zera a fila do Auxílio Brasil. Você tem mais de 2 milhões de pessoas que precisariam estar incluídas, e com essa PEC nós zeramos a fila daqueles que estavam precisando dessa ajuda, né, do Auxílio Brasil, de forma permanente. Não é algo que seria temporário como fora o auxílio emergencial. O Auxílio Brasil, ele é um auxílio de caráter permanente, e que nós criamos os espaços nesse momento, e diante da proposta orçamentária que chegará no final do mês de agosto, nós iremos votar assegurando a continuidade desses benefícios sociais para
o exercício do ano 2023. Perfeito, deputado. E com tantos auxílios, inclusive esses que estão nascendo agora a partir dessa PEC, qual que é o efeito na economia objetivamente? Tanto no Ministério da Economia, quanto para a população efetivamente? O que além desse dinheiro que a população vai receber, vai ser o impacto daqui para frente na questão de inflação, na questão mais macroeconomicamente falando? Olha, o governo tem atuado com extrema responsabilidade fiscal. Você vê que todas as ações que o governo tomou não foram de encontro da lei de responsabilidade fiscal. Pelo contrário, as excepcionalidades estão previstas e estão asseguradas na Constituição, porque nós temos que ter a visão de que, apesar da pandemia, do momento econômico difícil que o Brasil atravessa, a pujança econômica do Brasil ela é evidente diante dos recordes de arrecadação que nós temos visto ao longo desse exercício. Então, com o teto de gastos, e nós hoje temos a visão clara de que para qualquer alteração no orçamento, você vai ter que cortar de um lado para colocar em outro. E como eu estou na Comissão de Orçamento há muitos anos, essa realidade passa a ser uma premissa e um princípio a ser respeitado. E o governo tem atuado nesse sentido. E quando você transfere renda para os mais necessitados, você aquece a economia. Você dinamiza o setor de alimentos, você dinamiza o setor de construção civil, você dinamiza o setor de eletroeletrônicos e isso dá fôlego a que haja, como nós estamos vendo, uma diminuição do desemprego. O número de empregos formais e a diminuição do nível de desemprego têm sido claros, né, diante das ações que o governo tem proposto. E outro, você consegue controlar a inflação. Controlando a inflação, você melhora e muito a produtividade, porque as pessoas deixam de aplicar os recursos, inflação alta, obviamente o juros sobe, e é muito mais para quem tem recursos viável aplicar no mercado financeiro do que no setor produtivo. E isso faz com que o controle inflacionário, com as medidas de transferência de renda, principalmente ao caminhoneiro, por quê? O frete está muito caro. E isso acaba barateando o produto final que está na prateleira dos mercados, das mercearias, beneficiando a população de forma direta. Então, quando você coloca esses recursos, aumentando o número de beneficiários do Auxílio Brasil de forma permanente, colocando um auxílio temporário para que os caminhoneiros e taxistas possam, até o final do ano, complementar aí a sua renda no seu trabalho diante do aumento de combustível, que começa a diminuir também diante da lei que foi aprovada e que os estados estão cortando seus impostos para poder diminuir o valor do preço do combustível, etanol e óleo diesel. E, por fim, quando você atende, né, ao princípio de que toda essa gama de recursos, parte dela está fora do teto de gastos por questões da emergência e da continuidade dos efeitos da pandemia e da guerra da Rússia e da Ucrânia, você está atuando dentro da lei. Não é quebra de teto. Mas a conta está fechando. Está fechando. Nós, da população, podemos ficar tranquilos que a conta está fechando. Pode ficar tranquila pelo excesso de arrecadação. O Brasil está batendo um recorde de arrecadação. Só que com a lei de teto de gasto, o que você tem a mais, aqui está o teto, o que você arrecada mais vai para a dívida. Vai para pagamento da dívida e amortização da dívida pública. Quando você tira uma parte disso para combater os efeitos da pandemia, você não está agindo de forma desproporcional. Pelo contrário, se estamos arrecadando a mais, estamos combatendo a pandemia, os efeitos maléficos dela, que é um efeito provisório, são consequências provisórias em determinado momento. Depois volta-se tudo ao normal. Agora, a gente está com o deputado Pedro Paulo, que é do PSD do Rio de Janeiro, que atua muito nessa área econômica, e o senador José Serra foi o único voto contra a PEC lá no Senado. Eles dizem que, olha, essa PEC, tudo bem, ela traz um benefício ali imediato, mas ao mesmo tempo que se dá com uma das mãos, vai se tirar com a outra, porque isso vai aumentar a inflação. O senhor concorda? Não. Esse pode ser um efeito aí de soma zero? Sim. Eu não concordo, pelo contrário, eu acho que combate a inflação. Por quê? Porque se você tem aumento do preço do combustível, aumento dos alimentos e o salário não tem sido reajustado,
A classe trabalhadora está tendo diminuição do seu poder aquisitivo diante da alta dos preços e da inflação. Quando você, como o governo tem feito, coloca na cesta de controle inflacionário os produtos que estão aumentando de forma acima, digamos, do aceitável, você tem, como o governo tem feito, tirado os impostos de vários produtos, como o próprio etanol, que é o álcool do combustível, café, alguns produtos que têm gerado um aumento maior, o governo tem feito controle para baixar o preço desses produtos, a exemplo, inclusive, do combustível. Ora, se você está baixando preço de combustível, consequentemente, preço de frete, consequentemente, vai baixar o preço de alimentos e vai diminuir a inflação. O caminho do governo é justamente o oposto do que alguns parlamentares estão dizendo. E, em pouco tempo, alguns meses, nós vamos ver a certeza dessas atitudes que estão sendo tomadas. Muito bom. Como dizia meu amigo Zé Maria, nosso amigo, política é vivida no dia a dia e ela impacta na nossa vida todos os dias, seja na inflação, seja na melhor forma possível, mas a gente vive a política no dia a dia. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.